boa noite. No Globo Repórter, 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Um talento que ainda hoje nos surpreende. Na Pequena Vinci, a casa onde nasceu ainda está de pé. Na Florença do século XXI, a mais bela cidade italiana, visitantes caminham pelas ruas onde ele cresceu e se tornou um notável pintor. A moderníssima Milão ainda preserva na parede onde ele pintou uma de suas obras mais famosas, A Última Ceia, que nós conseguimos filmar com exclusividade pela primeira vez. A Mona Lisa e todos os seus mistérios, as máquinas que ele inventou. É nesse mundo mágico de igrejas históricas, palácios suntuosos, esculturas impactantes e paisagens inspiradoras que vamos viajar. E você vem com a gente. A Catedral de Milão é muito mais do que uma igreja. É reconhecida como a beleza maior de uma cidade que cresce também para o alto. Aqui os prédios estão ficando mais futuristas no sentido tradicional, porque tudo nos leva a acreditar que será este o arranha-céu do futuro, um bosque vertical. As vitrines milanesas continuam inovadoras e as praças alegremente ensolaradas. A famosa névoa desapareceu das ruas de Milão como a garoa sumiu de São Paulo. Mudanças, conquistas que se somam às de um passado glorioso. Hoje, Milão é uma das cidades mais ricas da Itália, centro da economia do país, capital mundial da moda e do design. Com 1.300.000 habitantes, entrou para a lista dos lugares mais modernos e interessantes da Europa e, enfim, se tornou uma cidade turística. E Leonardo da Vinci, bem, é oferecido como um triunfo pelos milaneses. O gênio toscano viveu quase 20 anos nesta que era uma das cidades mais populosas da Europa. Para conhecer a obra de Leonardo, começamos por uma garagem fora do comum, com raridades muito preservadas, bondes de 1928. Um deles vai nos levar a um itinerário exclusivo. Cruzamos com ruas cinzentas e milaneses elegantes. A elegância do povo é um privilégio milanês. Se a Milão das últimas décadas sofreu muito com um desenvolvimento que não preservou a sua arquitetura histórica, hoje os milaneses são muito orgulhosos de continuar andando com esses bondes antigos que enfeitam a paisagem urbana. Esse aqui ainda tem os lustres originais e a madeira dos bancos. O motorneiro Cláudio Bongiorno conduz devagar. Cresceu nos bondes e há 30 anos conduz veículos antigos e modernos. Este é todo manual, então a segurança e o conforto dos passageiros dependem só da habilidade do condutor. Que é totalmente manual. Um convidado importante nos espera em um ponto. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Ele revela que já foi mais de 30 vezes a São Paulo, talvez 40. As duas cidades são gêmeas desde os anos de 1960. Sala é o responsável pelos últimos avanços que Milão conquistou. O prefeito compara sua cidade a Leonardo da Vinci. Mais do que moderna, Milão é contemporânea, como era também Leonardo. Milão tem 26 séculos de história e dá o melhor de si a cada grande mudança. E ele era um mestre das mudanças. Provavelmente não é a cidade mais bonita da Itália, mas é a única que une história, cultura e contemporaneidade. Arte, cultura. Presente, passado e futuro. E nisso Leonardo foi um grande milanês de adoção. Um grandíssimo milanese acquisito. Continuamos viagem para ver de perto uma grande obra de Leonardo da Vinci. Igreja de Santa Maria das Graças.
Lá dentro, num ex-refeitório de frades dominicanos, a Última Ceia ocupa uma parede. A Última Ceia é considerada a primeira obra da arte moderna, porque foi a primeira grande experiência de pintura com alma. Leonardo ali fez várias inovações, entre elas colocar Jesus sem celebrar a Eucaristia. Leonardo pintou a Última Ceia imaginando o momento seguinte em que Jesus disse aos apóstolos: "Um de vocês me trairá." Filipe está em pé como se dissesse: "Não serei eu o traidor." Judas está perto de Pedro e tem na mão um saquinho de 30 moedas de prata, o preço da traição. Pedro segura uma faca para defender Jesus. Para fazer essa obra, Leonardo da Vinci leu o Evangelho e pesquisou o comportamento de cada um dos apóstolos. Ele vinha aqui, às vezes passava o dia inteiro pintando, outras vezes dava 2 pinceladas e ia embora. Sabemos que Leonardo andava por Milão procurando 13 rostos interessantes que pudessem posar para ele. A ruína da pintura começou muito cedo. A obra ficou pronta em 1498 e em 1517 já se falava que a parede estava deteriorando. Questa tecnica crea una... Leonardo da Vinci pintou com uma técnica a seco, mista, muito sensível às condições ambientais. Se fosse um afresco, seria muito resistente, declara Michela Palazzo, diretora do Museu do Cenáculo. Em 1978, começou o salvamento da Última Ceia com uma restauração que durou 21 anos e que devolveu à obra um pouco de cor e luminosidade. Seguindo o trajeto do pintor, vemos um dos maiores castelos do continente, quase no centro histórico. Santo Ambrósio, padroeiro de Milão, está na fachada. Deixamos a cidade para entrar naquele que foi o Ducado de Ludovico Sforza. Erguido no século XV, esse castelo era uma estrutura militar muito respeitada na Europa. Estudos afirmam que as 2 torres redondas que representam o norte e o sul foram desenhadas por Leonardo da Vinci. No Jardim Ducal eram feitas as festas de corte. Durante o Ducado de Ludovico, o Moro, aqui viveu uma das cortes mais ricas e festivas da Europa. Leonardo da Vinci chegou a este castelo com quase 30 anos de idade e uma grande vontade de ser criativo. Como um jovem de hoje que prepara o seu currículo, Leonardo escreveu uma longa carta ao Duque. Enumerou os seus maiores talentos, deu grande destaque à engenharia militar e também hidráulica. Mas não deixou de se apresentar como inventor de máquinas, cenógrafo, como músico que tocava lira, era uma espécie de violino mitológico. Por último, se definiu como um ótimo pintor capaz de fazer retratos de corte. Ludovico, o Mouro, queria se afirmar entre os poderosos da Europa e ter um Leonardo da Vinci aos seus serviços representava um salto de qualidade. De Leonardo da Vinci, Ludovico, o Mouro, comentou: Leonardo era um tipo extravagante, não comia carne, nunca foi visto com uma mulher, estava sempre sozinho. Encomendei muita coisa para ele fazer: quadros, afrescos, canais, canhões, fábricas, quarteirões. Mas ele fez pouquíssimo. A sua grandeza, no fim, era um limite. Mas os retratos das minhas damas, que maravilha! A dama com arminho, onde Leonardo tentou a tridimensionalidade no olhar dela para o lado. A outra amante de Ludovico foi representada como a mulher de um ferreiro. Como uma beleza escondida, a Catedral de Milão aparece no nosso caminho, monumental e cheia de luz, cercada de gente em busca de sol.
A construção da maior igreja em território italiano começou no século XIV e só ficou definitivamente pronta quase 500 anos depois. Leonardo da Vinci não conheceu a fachada da Catedral de Milão porque foi construída no século XIX, mas ele participou de um concurso para a construção da cúpula. Só que o projeto dele não ganhou. Foi considerado inovativo demais para a mentalidade da época. Terraços espetaculares nos permitem caminhar sobre o teto da igreja, ver detalhes das pontas esculpidas e a vista da praça. Estamos mais perto da escultura de Maria em ouro, lá no alto, que os milaneses chamam carinhosamente de Madonnina. Dentro, os vitrais da catedral, mais de 50, contam muitas histórias de santos, passagens do Novo e do Velho Testamento. O Apocalipse é representado neste vitrô enorme. É uma das 3 maiores catedrais da Europa, toda feita em mármore rosa, mas que com o passar do tempo fica cinza e depois, a cada restauração, volta à cor natural. São 52 colunas, uma para cada semana do ano, e é impressionante o tamanho delas, mais de 3 metros de diâmetro. A Catedral de Milão já foi cenário de ídolos bem mais recentes do que Leonardo da Vinci. Se chega de bonde aos Navili, os canais milaneses, uma espécie de praia deles. Milão está longe do mar e também não tem um rio, mas trouxe todo o mármore da sua catedral, o famoso Duomo de Milão, através da água desses canais, porque foi preciso construí-los para poder transportar as mercadorias e irrigar as plantações. A Milão do século XV era uma Veneza, com canais alimentados pelo Lago de Como, a mais de 80 quilômetros de Milão, e o rio Ticino, na Suíça, a 180. A Porta Ticinese marca o início dos canais que Leonardo da Vinci estudou, tamanha era a sua paixão pela água. O arquiteto e professor Eduardo Brichetti, especializado em arqueologia industrial, nos mostra a única obra que Leonardo construiu em Milão, a Bacia dell'Incoronata. La conca parte proprio dove c'è sono le portine. Começa onde estão aqueles portões usados para equilibrar o nível da água. Leonardo não inventou esta bacia, mas certamente a melhorou. Daí veio o termo bacia vinciana. Ele inclinou o fechamento dos portões, o que serviu para facilitar a abertura deles contra a corrente. Já era engenharia hidráulica. Quando chegava um barco, que sempre levava mercadorias como lã, seda e ferro, tinha que parar na frente dos portões fechados. O nível da água do lado de cá era mais baixo, então se abriam os pequenos portões e a água entrava nesta bacia. Quando o nível da água se igualava, o barco passava. Hoje o navio grande tem peixes e se tornou um lugar da moda com boa gastronomia. Muitos artistas fizeram os seus ateliês entre os canais, em casas populares do início do século XX. O gráfico napolitano gosta tanto de Milão que dedica a vida ao passado da cidade, ao tempo das lavadeiras nos canais. Salvatore Mauriello recupera fotos sem negativos. Esta mostra a obra de Leonardo da Vinci em funcionamento. Próxima parada, o imponente Leonardo e a música lírica. O gênio ganhou esta grande escultura junto com 4 dos seus amigos de ateliê num lugar nobre da cidade, na Praça della Scala, ao lado da Galeria Vittorio Emanuele. E em frente ao Teatro Scala de Milão, um mito da ópera lírica. O pintor morreu mais de 250 anos antes do Scala ser construído e de virar um modelo de construção chamado de Teatro all'Italiana,
com o salão na forma de ferradura de cavalo. A acústica do Scala de Milão, considerada perfeita, é uma das melhores do mundo. Os maiores cantores líricos de todos os tempos passaram por aqui. Também grandes diretores de orquestra e compositores de ópera, como o italiano Giuseppe Verdi e o nosso brasileiro Carlos Gomes, que viveu em Milão e em 1870, neste teatro, apresentou pela primeira vez a sua obra O Guarani com enorme sucesso. O Teatro Scala não esquece. Na sua galeria de famosos está o busto de Carlos Gomes, que no século XIX, quando viveu aqui, viu a inauguração do monumento a Leonardo da Vinci em 1872. Florença, a beleza da cidade onde ele cresceu e se tornou um notável pintor. Voltamos já já. Florença, cidade que renasce a cada dia, a cada ano, a cada século. Nas ruas, uma verdadeira multidão ansiosa para ver os seus palácios e as suas épocas. Quem vem a Florença quer voltar ao tempo em que a capital da Toscana, hoje com 400 mil habitantes e patrimônio da Unesco, era a sede da grande renovação artística e científica chamada Renascimento. A segunda cidade na vida de Leonardo da Vinci, onde ele começou a sua grande aventura de aprender. 500 anos depois da morte de Leonardo da Vinci, o mais impactante é que aqui em Florença o cenário continua praticamente o mesmo. O pintor toscano passava todos os dias aqui na Praça da Signoria, na frente do Palácio Vecchio, que continua igual. Talvez entrasse ali para conversar com o senhor de Florença, Lourenço o Magnífico, que comandava a política e estimulava os artistas e intelectuais. Para quem estuda o século XV, nada mais estimulante do que passear numa carruagem aberta. A autora do livro A História da História de Florença, quando era pequena, já sabia quase tudo da sua cidade aristocrática. Filha de um guia turístico dos anos de 1950, Donatella brincava nos museus como as outras crianças florentinas. Conhecia cada estátua. E Leonardo da Vinci, para ela, era quase um parente. Leonardo la provoca. Mi piace molto come persona. Gosto muito da pessoa generosa dele, curiosa, atenta e brilhante. Tinha uma mentalidade não religiosa, numa época em que isso não era possível. Não acreditava em magia, mas na alquimia. Estudava os planetas e também tinha uma grande aptidão para as relações humanas. Aos 14 anos de idade, Leonardo da Vinci desembarcou do seu cavalo, que o trouxe da natureza bucólica, das paisagens verdes da sua pequena Vinci, e aqui em Florença se deparou com uma grande euforia. A capital mundial do Renascimento tinha muito a oferecer aos adolescentes curiosos como ele. Pensamento revolucionário, comércio próspero, novas formas de arte e uma engenharia de causar espanto. Toda recoberta em mármore branco, verde e rosa, esta obra monumental mudou a vida do jovem Leonardo, a Catedral de Santa Maria das Flores. Foram necessários 140 anos para construí-la, de 1296 a 1436. Na chegada a Florença, foi a cúpula da catedral o que mais impressionou o menino Leonardo, octogonal, feita com 4 milhões de tijolos. Ainda hoje é a mais importante obra de engenharia da Europa desde a antiga Roma.
Para vê-la bem do alto é preciso subir o campanário de Giotto, 400 degraus. A revolução do arquiteto e engenheiro Filippo Brunelleschi foi construir não só uma cúpula de 45 metros de diâmetro, muito bela, mas erguê-la sem apoio de andaimes ou sustentação, uma grande conquista da arte e da engenharia. Porque foram justamente a arte e a engenharia que juntas deram glória a esta cidade. Para onde vamos agora? Praça da Senhoria. Ali tem o Palácio da Senhoria, onde era o governo de Florença. Nessa vizinhança, Leonardo morou e estudou pintura com o mestre Andrea del Verrocchio. Outros alunos, muito célebres, se tornariam seus amigos. Sandro Botticelli, que pintou o Nascimento de Vênus e Primavera, e Rafael, grande retratista, a quem Leonardo ajudaria com o seu talento. Na praça mais importante de Florença, o Palácio Vecchio, construído no século XIII, foi erguido sobre as ruínas de outro castelo. E a sua velha torre de quase 100 metros de altura foi mantida. Por isso não está no centro do edifício. Lá dentro, o Salão del Cinquecento reflete uma das características da personalidade de Leonardo da Vinci, a de não acabar muitas das suas obras. Em 1513, ele pintou um desses imensos painéis, a Batalha de Anghiari, mas foi outro artista que a terminou. E o outro ainda foi feito pelo seu maior rival, Michelangelo, 23 anos mais jovem. O marco dessa rivalidade está na Praça da Senhoria, a cópia do Davi de Michelangelo, obra-prima da escultura mundial, ideal da beleza masculina na arte. Aqui antes ficava a escultura original, mas Leonardo da Vinci foi contrário a colocá-la na praça. Queria que ela ficasse mais escondida. Essa rivalidade entre eles era só na arte ou também humanamente? Não, eram dois personagens completamente diferentes. Michelangelo era muito rabugento e fechado. E Leonardo criticava a maneira dele pintar e fazer estátuas. Dizia que era um exagero de músculos. O passeio termina no Rio Arno, com uma das pontes mais famosas do mundo e a sua arquitetura de arcos rebaixados, o Ponte Vecchio. No passado, o Arno foi motivo de grande sofrimento. O maior rio da Península Italiana, depois do Tibre, já provocou muitas inundações e Leonardo também se dedicou a ele. Durante 40 anos, Leonardo da Vinci sonhou em mudar o curso desse rio. Não só para resolver o drama das enchentes, mas também para valorizar algumas cidades da região, criando um canal de navegação alternativo a partir de Florença. O primeiro desenho desse projeto foi considerado uma obra-prima, não de engenharia hidráulica, mas a primeira paisagem da arte ocidental, que antecipou a arte moderna. O desenho ganhou o nome de Paisagem com o Rio. Ao fundo, a mesma colina que ele viu durante a sua infância, em frente à casa da família. Leonardo da Vinci teve uma grande razão para ser diferente. Era filho ilegítimo. Não precisou seguir a carreira do pai, um notário conhecido na cidade de Vinci. E pôde crescer mais livre, observando a paisagem. É essa a natureza que Leonardo observou? Sim, um dos lugares símbolos da paisagem natural que ele observou por tanto tempo. A água, o vento, o ar, todos os fenômenos naturais e os pássaros. O secretário de Cultura de Vinci, Paulo Santini, nos leva à casa da família.
Segundo a certidão de nascimento, Leonardo nasceu às 3 da madrugada, em 15 de abril de 1452. A mãe não aparece no documento? Não. E sobre ela continua o grande mistério que sempre a envolveu. Sabemos que se chamava Catarina, tinha 15 ou 16 anos e talvez fosse camponesa. Por isso não se casou com Ser Piero, o pai de Leonardo. No mesmo ano, Piero se casou com uma mulher nobre de Florença. Da subito em segundo piano. A sua famosa paisagem é também o primeiro desenho conhecido de Leonardo, de 1473. Um desenho tão preciso que parece ter sido feito com um levantamento aéreo que não existia. Na casa natal, alguns desenhos de estudos de pássaros estão expostos. Longos voos de pássaros como este que Leonardo observou durante a sua infância e adolescência e que o levaram a projetar as primeiras máquinas voadoras. Voar ou nadar no ar, como definia Leonardo da Vinci. O seu maior sonho ou delírio está pendurado no teto de um museu de Milão. As suas máquinas voadoras, mecânicas, imaginadas com asas de pano, caudas e estruturas de madeira amarradas com cordas. Para cada uma, a ação do piloto foi pensada de forma diferente, em pé, deitado, com 2 pilotos. Porque Leonardo pesquisou muitos tipos de posições e aerodinâmica. Tão fantasioso quanto o inventor do Renascimento é um engenheiro e arquiteto que construiu essas máquinas, Mário Taddei. Sim, não me preocupado. Seguindo rigorosamente os desenhos que o grande mestre deixou, Mário montou o Museu Leonardo III dentro da Galeria Vittorio Emanuele, um símbolo de Milão, e cuida dessas invenções como se fossem suas. Esse modelo pode ter inspirado a asa delta? Sicuramente Leonardo ha raccolto tutti. Certamente, Leonardo recolheu todos os estudos mais avançados da época sobre as máquinas voadoras e chegou muito perto. Tentou explorar todos os músculos do corpo humano de maneira que as asas fossem uma extensão dos braços. Que le ali siano un'estensione delle proprie braccia. Leonardo da Vinci desenhou muitas máquinas voadoras, cada uma delas imitando o voo de um animal diferente, porque ele acreditava que só um estudo profundo sobre a dinâmica de voo de cada ave ou inseto poderia levar a algo que realmente pudesse voar. Esse aqui é o mecanismo de uma libélula, um inseto voador. Mas seria pesado demais. Então o gênio imaginou um voo sem pilotos como um drone de hoje. Esta foi inspirada num morcego. E aquela é a águia mecânica 12 metros de asa a asa, a maior máquina voadora já construída. Vai subir? Sim, senão que Leonardo seríamos nós. Não é uma posição simples, os pés têm que ser bem amarrados. Vado? Ok. Como você se sente aí? É muito desconfortável? Sim, muito. Il sistema funziona in questo modo. O sistema funciona assim. Se eu giro as manivelas, eu posso fazer mover a máquina. Per muovere la macchina, ma c'è nessun uomo. Mas não existe nenhum homem tão forte que possa fazer esse movimento 60 vezes por minuto durante meia hora. Por isso a águia não pode funcionar. Pesa 80 quilos. Nas asas tem 100 pequenas janelas de abertura feitas de linho encerado que imitam as plumas da ave e por onde passa o ar. Mário se diverte, talvez como se divertisse Leonardo da Vinci, que em cada uma dessas invenções antecipou uma descoberta. Mona Lisa, o quadro mais valioso e todos os seus mistérios. Até hoje, detetives investigam quem foi a mulher que inspirou essa obra. É daqui a pouco.
séculos depois, uma praça renascentista onde Leonardo da Vinci morou é frequentada pelos namorados e também pelos que seguem minuciosamente os passos do pintor. Leonardo da Vinci deixou muitos enigmas e uma legião de apaixonados e obcecados pela sua vida e os seus segredos. São cientistas, historiadores, jornalistas, detetives até, que investigam a fundo a intimidade do gênio toscano para tentar descobrir alguma coisa que ainda não se sabia. O italiano Silvano Vincetti é um deles. Uma espécie de Sherlock Holmes da arte e da ciência. Ele nos mostra a janela da casa onde Leonardo viveu. Foi ali que desenhou a Gioconda, como também é chamada a Mona Lisa, a pintura mais notável de todos os tempos, que pertence ao Museu do Louvre, em Paris. E só a esta obra Silvano Vincetti dedicou anos da sua vida. Escreveu vários livros, investigou o roubo do quadro de 1911. Ainda que não confesse, o pesquisador tem um sonho: encontrar uma segunda Mona Lisa original em algum porão da Suíça, onde os colecionadores de arte também mantêm muitos mistérios. Ele estudou 16 cópias que pintores diferentes fizeram da obra de Leonardo da Vinci. Algumas com um fundo que conhecemos, a paisagem toscana, outras com um fundo de colunas, também encontrado neste desenho da Mona Lisa, que foi descoberto numa camada embaixo de uma pintura espanhola. Tudo leva a crer que exista outra Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci com um fundo de colunas que serviu de inspiração. Nas suas buscas intermináveis para compreender essa pintura, conseguiu até fazer escavações num antigo monastério florentino. Queria encontrar os restos mortais da suposta modelo de Leonardo, Lisa Gherardini, uma jovem nobre de província. O marido, Giocondo, encomendou o retrato dela. Os exames de carbono 14 identificaram que os ossos encontrados pertenciam a uma mulher daquela época. Mas o pesquisador sofreu um duro golpe. A cabeça não estava lá. A grande surpresa está da mancança da... A grande surpresa foi a falta da cabeça? Sim, porque queríamos fazer uma reconstrução do rosto e confrontar com a da Mona Lisa do Louvre. Teria representado a prova definitiva de que Lisa Gherardini foi a primeira modelo. A sua investigação sobre a Mona Lisa não terminou ali. Numa ampliação da pintura apareceram duas letras. No olho direito, um L e um S no esquerdo. A sua tese é de que Lisa Gherardini não foi o único rosto que serviu de modelo, mas também o de um homem muito próximo a Leonardo da Vinci. O sorriso enigmático da Mona Lisa pode ser de Gian Giacomo Caprotti, o Salai, modelo e aluno de Leonardo, que viveu com ele durante muitos anos. A Mona Lisa é um andrógeno e Leonardo, para dar coerência a isso, começou o quadro com Lisa e depois usou o Salai, garantindo essa mistura. O S seria de Salai, o L de Lisa ou até de Leonardo. Provavelmente Salai foi amante do pintor. Pela fama da Mona Lisa, muitos podem pensar que se trate de um quadro muito grande como esse. Mas, na verdade, tem só 77 por 53 centímetros. E o mais curioso é que Leonardo da Vinci pintou 3 camadas embaixo desta imagem que o mundo inteiro conhece. O rosto de Salai também está no quadro São João Batista no Museu do Louvre. No primeiro período em que viveu em Florença, Leonardo da Vinci pintou cenas religiosas e obras-primas como a Virgem do Cravo e a Virgem Benoît. Entre as suas obras inacabadas, a adoração dos magos é universalmente aceita. Mas o seu talento genial não o fez entrar no grupo dos preferidos de Lorenzo dei Medici. Leonardo foi excluído de obras importantes como a Basílica de São Lourenço, que foi a catedral florentina durante 300 anos.
Leonardo da Vinci representou um personagem que amava a própria liberdade. Leonardo não frequentava a universidade, não falava grego, nem mesmo o latim, que era uma língua dos eruditos. Era visto como um gênio muito original, bizarro e excêntrico. Mas a vida dele era, de alguma forma, marginalizada. Percorrer Florença à procura das obras de Leonardo nos trouxe a uma experiência inédita, uma antiga fábrica de seda, matéria-prima que produziu grande riqueza durante o Renascimento. Estamos entrando num mundo quase contemporâneo a Leonardo da Vinci, não? Sim, diz o proprietário Filippo Ricci, para ser exato, de 1786. Leonardo vive ali dentro a cada dia graças a uma máquina que ele desenhou, única peça realizada no mundo. Vamos voltar ao passado. Quando a porta se abre, é o som o primeiro a mostrar que viajar no tempo pode ser possível. Depois a imagem. Máquinas de madeira para tecer a seda, mecânicas, de diversas formas. Parecem ter saído de uma fábula. A máquina de Leonardo é uma visão de impacto. Uma roda que gira com a força da mão. Vertical, que puxa o fio da seda dos carretéis, vários carretéis. A máquina une os fios para fazer pingentes e franjas. Acessórios muito usados na Florença do século XV, quando a máquina foi desenhada, e também do século XVIII, quando foi construída a partir deste desenho. Como você imagina Leonardo da Vinci? Sempre estudando, com a mente ocupada, que voa, que está pensando sempre num novo projeto. Leonardo da Vinci também teve ideias de vanguarda com os tecidos, inventando os panos estampados. Vamos atrás de outro desenho do gênio toscano entre perfumes e ungüentos. Na Florença de Leonardo da Vinci, a alquimia conquistou a nobreza, a plebe e também os intelectuais, porque misturou ciência, arte, astrologia e esoterismo. Resultou numa filosofia que chegou aos ambientes religiosos. Estamos num território que pertenceu aos dominicanos. Aqui ainda se vende remédios curiosos como a água contra a histeria. Mas não é uma farmácia qualquer. É a farmácia histórica mais antiga da Europa. Foi fundada no começo do século XVII e desde então nunca mais fechou as portas. Só que 300 anos antes, no século XIV, os frades dominicanos que viviam no convento que existiu aqui já vendiam a água de rosas como desinfetante para tratar as epidemias. Em 1381, os monges inventaram a água de rosas que era mantida nesses vasos de cerâmica pintada. Só bem mais tarde virou perfume. Aqui nos deparamos com uma invenção de Leonardo da Vinci, a garrafa florentina feita para destilação. Com um desenho renascentista, é também chamada de garrafa de Leonardo. A farmácia usa para separar as essências da água. A serpentina esfria o vapor e dentro ficam só os óleos essenciais. Leonardo era tão genial que ainda hoje usamos a sua invenção. Se nós pudéssemos falar com um gênio do passado, se ele não fosse só uma memória impressa num livro ou uma imagem digital, se ele fosse Leonardo da Vinci e aparecesse diante de nós? Para dar as respostas do gênio de Vinci, a maquiadora italiana Lucia Pitales, de fama internacional, preparou o nosso Leonardo inspirada neste autorretrato, com uma semelhança impressionante. As respostas, claro, são imaginárias, mas rigorosamente baseadas em textos deixados por Leonardo. O senhor se considera mais teimoso ou mais perfeccionista? Os detalhes fazem a perfeição, e a perfeição não é um detalhe. Como o senhor passou o seu último período de vida na França? Passava os meus dias meditando, colocando ordem nos meus papéis e aprendendo a morrer.
Nada é mais rápido do que os anos. Eu não fiquei limitado nem pela avareza e nem pela negligência, somente pelo tempo. Ah, se eu tivesse tido mais tempo. O senhor tem medo da morte? Assim como depois de um dia bem vivido dá prazer o ato de dormir, depois de uma vida bem vivida, dá prazer o ato de morrer. E você fica agora com o Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.